Bom, gente, nós já estamos seguindo o Sermão do Monte numa trajetória aí de 5 semanas. Hoje é a sexta mensagem no Sermão do Monte. Quem diria, né? Que nós estamos fazendo uma caminhada tão longa assim. Nem parece que nós já fizemos esse percurso todo. E nós vamos então aproveitar e fazer a análise da última parte do sermão, que é no capítulo 7, a partir do versículo 13 até o versículo 27. Mas não é a última mensagem, baseado no sermão, porque tem um jeito que o Sermão do Monte termina, que é importante a gente verificar, que fala um pouquinho sobre como que as pessoas ficaram surpresas com o jeito de Jesus ensinar. Então nós vamos fazer, na última reflexão, uma análise de como é esse jeito de Jesus ensinar, que nos surpreende, esse ensino para a vida que surpreende a todos nós e surpreendeu as pessoas naquela época. A mensagem de hoje tem como título Assumir o compromisso para dar o seu melhor para Deus. Seria como se a gente tivesse sendo preparado por Jesus para adorar ao Senhor com a nossa vida. Esse é o sentido da nossa mensagem. E vai pegar as últimas direções ou os últimos aforismos, né, que Jesus utilizou. Palavra difícil é comigo mesmo, né? Aforismo, sabe o que quer dizer? É o mesmo de que perícope. Isso, perícope. Viu que esclareceu tudo. Perícope é um pequeno trecho, né, de um ensino. Os teólogos usam outro nome, que é parênese. Então, seja aforismo, perícope ou parênese, quer dizer a mesma coisa. Que é um texto que encerra uma mensagem, uma lição moral. Os antigos faziam isso. Hoje ainda existe isso. São aqueles textos que hoje, se a gente fosse falar o que são os memes, né? Que vai dar o meme. Só que o meme é muito curtinho, né? Os textos morais antigos eram bem mais longos. Alguns até eram semelhantes a fábulas, a pequenas anedotas, ou até mesmo pequenas parábolas, que eram utilizadas para dar um sentido a um ensinamento que se queria passar, de tal maneira que as pessoas decorassem facilmente. O Sermão do Monte, inclusive, é todo ele montado dessa maneira, com essas pequenas partes que fazem um todo, e junta tudo e faz um todo. Então, eu, por exemplo, no estudo que fiz do Sermão do Monte, no comentário do Evangelho de Mateus, eu assumi essa posição de que Jesus não pregou aquele sermão inteiro, como eu estou fazendo aqui com vocês, pegar uma mensagem inteira e seguir do começo ao fim, com introdução, ponto 1, ponto 2, conclusão. Não, ele não fez isso, ele não fez um discurso longo, mas os seus ouvintes, eles aproveitaram cada lição de Jesus e juntaram aquela coletânea. Tanto que é um material que você só encontra em Mateus. Só Mateus tem esse material. Marcos, que é o evangelho mais antigo, não tem. Lucas já tem um outro ensinamento, que parece que esses ensinos Jesus fez em várias ocasiões. Em várias ocasiões. Marcou o evento do Sermão do Monte para Mateus, assim como marcou para Lucas o chamado Sermão da Planície, onde muitos desses aforismos são repetidos ali naquela passagem. E quando Jesus, então, encerra essa coletânea, esse momento, parece que aqui já estão ensinamentos voltados para a vida, voltados para uma relação de adoração, para uma relação de colocar a vida para fazer o melhor para Deus. Por isso que o convite é esse: assuma
o compromisso de dar o seu melhor para Deus. O texto que vamos usar está no capítulo 7, versículo 20, que diz assim: assim, pelos seus frutos, vocês os reconhecerão. Reconhecer quem? O falso profeta, a pessoa que vive uma vida hipócrita, a pessoa que finge, porque os frutos é que vão dizer quem somos nós, se somos sinceros ou se não somos sinceros. E aí, como é que a gente faz isso? Bom, gente, a vida da gente vai ter que ser marcada por essas escolhas que fazemos. É exatamente essa nossa condição de compromisso, de dar o nosso melhor para Deus, é que vai fazer com que a gente faça escolhas. Algumas escolhas que vamos fazer vão ser boas, outras não vão ser tão boas. Algumas vão dar certo, outras talvez não. E a vida é marcada por isso, por esses altos e baixos. A gente às vezes fica querendo a perfeição a qualquer preço, mas as nossas escolhas, elas precisam ser assumidas. E Jesus está aqui nessa parte dizendo exatamente isso: olha, faça a melhor escolha, escolha fazer a coisa certa, escolha dar o seu melhor para Deus. Isso é uma decisão pessoal, é uma questão de vontade, não é uma questão de imposição, de obrigação, que você vai fazer por causa de um ato religioso, a tua religião te obriga a fazer. Não, eu vou fazer porque se eu não fizer eu vou para o inferno e o cramunhão vai ficar com um garfinho assim atrás de mim o tempo todo, até a eternidade toda, me empurrando para o fogo. Não se preocupe com isso. Faça o seu melhor para Deus, independente de alguém fazer algum juízo sobre ele. É o melhor que você tem para dar? É o melhor que você tem para fazer? Essa é sua melhor consciência a respeito de alguma coisa? Faça. Não por uma obrigação, não por um dever, não por um medo da danação futura, mas porque é o seu melhor, o melhor que você tem, o melhor do seu tempo, o melhor do seu entendimento, o melhor que você conseguiu construir na sua vida toda. Normalmente, a gente trabalha com essas coisas do medo, das nossas escolhas, daquilo que nós fazemos. Geralmente trabalhamos muito essa questão do medo. Será que eu estou fazendo certo? Não estou fazendo certo? Muitos cristãos têm até aquela preocupação: será que o que eu estou escolhendo hoje é da vontade de Deus para a minha vida? Eu costumo dizer que essa não é a preocupação de Deus conosco. Há muitos irmãos que já vieram me perguntar: o que eu faço, pastor? Caso com o Joãozinho ou caso com o Pedrinho? Caso com a Mariazinha ou caso com a Joaninha? Deus não está preocupado com isso. E se essa é a resposta que você quer ter de Deus, Ele não vai te dar, Ele não vai te dizer. Há muitas pessoas que pensam: qual será o emprego, a profissão que Deus quer para mim? Qual será a minha vocação? Deus também não vai te dizer isso. Você pode orar quantas vezes for, Deus não vai te dizer. É claro que existe uma convicção, existe um propósito divino, Deus trabalha com todas essas coisas. Eu tenho uma experiência de chamado divino para o ministério pastoral, mas quem teve que fazer a escolha fui eu. Eu é que tive que dizer o sim. Eu é que tive que dizer: eis-me aqui, porque o chamado é dele. Eu me lembro de um jovem que, na época que eu comuniquei ao pastor que estava indo para o seminário, tinha um jovem que há muitos anos alimentava o seu desejo de fazer a formação ministerial. Ele já tinha uns 30 e poucos anos. E aí ele falou para minha mãe: que eu tenho inveja do Irênio, porque o Irênio teve coragem de ir para o seminário logo que terminou o ensino médio, e etc. Aí ele disse: o que você está esperando? Eu estou esperando Deus me chamar, Deus confirmar no meu coração. Aí disse: o que você espera que Deus faça? Que Deus lhe dê um cutucão? Que Deus te empurre? Que Deus fique forçando você para alguma coisa? Deus não vai fazer isso. Minha mãe, hein?
E ela não fez teologia. Deus não vai fazer isso. Deus vai esperar que você diga o sim. Quem tem que dizer sim é você. É você que tem que escolher a pessoa que você vai amar a vida toda. É você que tem que escolher a atividade que você vai exercer até o fim da sua vida para sustentar você. É você que tem que fazer isso. E Deus entrega para a gente essa responsabilidade de fazermos as nossas escolhas. Nós somos daquele tipo de gente que prefere a zona de conforto, não é verdade? E aí a gente canta aquela música, é do Martinho da Vila ou do Zeca Pagodinho? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Quem é que canta isso? Ah, vocês sabem, né? Quer dizer que Zeca Pagodinho vocês ouvem, né? Não, brincadeira, não tem problema nenhum, viu? Não tem problema nenhum, gente. Há até um nome que se utiliza para essa postura de viver ao sabor da vida, de acordo com o mover das ondas. Chama-se laissez-faire, é uma expressão francesa. Essa expressão francesa quer dizer exatamente o seguinte: aconteça o que acontecer, já foi, né? Seja feito o que der, que vier, veio. É exatamente essa a ideia. Não tem uma tradução literal para ela. Laissez-faire, deixa acontecer. Que é o deixa a vida me levar, vida leva eu. Há muitas pessoas que pensam assim. E para poder superar essa cultura do laissez-faire, muitas pessoas desenvolvem uma cultura legalista. Essa cultura de levar a ferro e fogo decisões que são atribuídas a Deus, mas na verdade são responsabilidades nossas. Então a gente fica vagueando entre o legalismo e o laissez-faire para saber o que a gente vai fazer. A trajetória daquele que segue Jesus, meus irmãos, envolve fazer escolhas constantemente. Não é fácil. Se você está vivendo como cristão no mundo e está sendo fácil para você, olha, desconfie. Desconfie disso, porque todo o tempo nós temos que dizer sim para algumas coisas e dizer não para outras coisas. O tempo todo tem a hora de decidir e a hora de não decidir também. Por isso que o apóstolo Paulo diz que Deus é o Deus do querer e o Deus do efetuar. Aquele que anda com Jesus, ele sente vontade de fazer aquilo que Deus gostaria que nós fizéssemos. E se isso não está acontecendo, é porque nós não estamos caminhando de uma forma autêntica, sincera com Jesus. Estamos talvez vivendo de uma forma legalista, de uma forma fantasiosa, de uma forma alienada, quem sabe, mas não estamos vivendo de acordo com aquilo que Jesus gostaria que nós experimentássemos. Sabe qual é a maneira que ele gostaria que nós experimentássemos? Através do exercício da nossa liberdade de consciência. Fazermos aquilo que está no nosso coração fazer. O apóstolo João fala um pouco disso na carta dele, na primeira carta. Bom, a dúvida é a seguinte, gente: como que a gente faz a melhor escolha diante das situações adversas da vida? Principalmente naquelas situações emergentes, no calor da hora, quando os problemas acontecem. Como que a gente escolhe? Como que a gente faz nossas escolhas? Bem, as principais escolhas da vida são construídas lentamente. Partem de um processo histórico, como uma rede de pequenas decisões cotidianas, que orientam nossas atitudes diante do mundo e das pessoas. Escolher requer que se abra mão de uma coisa em favor da outra. Implica atitudes que influenciam o nosso futuro quase que imediato, mas também toda a nossa eternidade. Mesmo quando decidimos por não escolher, isso sim também já é uma forma de escolher. Eu não vou fazer nada. Eu já escolhi o que eu quero fazer. É nada, que também é uma escolha. O processo de escolha e também o processo de tomada de decisões envolvem toda a nossa condição de pessoa.
envolve a maneira como nós somos social e culturalmente construídos. Querem ver uma coisa interessante? Você passa um dia fora de casa e escolhe não almoçar, mas come um hambúrguer no fast food mais próximo. Aí a gente chega em casa, alguém pergunta, você almoçou hoje? Não, não almocei. Aí você, mas não comeu nada? Não, eu fiz o fast food. Mas como não é arroz com feijão, batata frita e bife, a gente não comeu. Mas comeu um hambúrguer. Fez a refeição. É uma refeição normal. Se você olhar direitinho, apesar dos nutricionistas dos fast foods da vida, não é, deveria ser nutricionalmente completa. Porque tem tudo ali, todos os ingredientes necessários para uma alimentação saudável estão presentes ali. A maneira de preparar é suspeita, mas deveria ser uma coisa que supriria uma necessidade alimentar imediata. Mas a gente acha que não almoçou. Por quê? Porque a nossa cultura, os nossos hábitos sociais de almoço não são aqueles. Então a gente quer sentar à mesa, quer ter o prato, o garfo, a faca, ali tudo direitinho, tudo arrumadinho, principalmente mamãe, vovó colocando o nosso pratinho, não é verdade? Não é bom assim? É gostoso demais, né? Quentinho chegando ali na nossa mesa, aquele arroz fresquinho, aquele feijão fresquinho, né? É bom demais. Mas é a cultura da gente, isso é almoço para nós. Mas se a gente sair desse ritmo, não almocei. Comeu, mas não almoçou. Isso envolve um campo do comportamento humano, do entendimento humano, que é chamado de ética. Escolha é uma questão ética. E a ética é esse campo de um saber, ela não é uma coisa certa ou errada. A gente às vezes confunde, fulano não tem ética. Não, todo mundo tem ética, que é uma maneira de entender. A ética é um entendimento, é uma maneira da gente conhecer de forma prática a realidade da vida. É um campo de saber que lida com uma capacidade nossa de fazermos escolhas, de tentar responder a perguntas sobre as coisas que devemos fazer, sobre as coisas que fazemos. Meus alunos sempre perguntam, o que é ética? Ética diz respeito às coisas que fazemos, do jeito que fazemos e por que fazemos. É isso que é ética. Por que você acorda de manhã, todos os dias, às 6 horas da manhã? Ainda mais nas férias, né? Tirou férias, aí continua acordando às 6 horas da manhã. Por quê? É ética. Você continua mantendo os mesmos hábitos. Normalmente, a ética envolve aspectos relacionados àquilo que a gente quer, àquilo que a gente pode e àquilo que a gente deve. É simples assim. Todos nós queremos coisas, podemos certas coisas e devemos certas coisas. O grande problema é que nem tudo aquilo que a gente quer, a gente pode. E nem tudo que a gente pode, né, a gente deve. E essa é a escolha da vida. Escolher fazer o que eu quero, o que eu posso e o que eu devo. E como é difícil fazer isso. Envolve crises. E as maiores crises da nossa vida não acontecem por causa dos nossos erros, mas por causa das nossas maneiras de titubear, de vacilar na hora de uma decisão dessa. Nem tudo aquilo que a gente toma decisão é causa de problema, mas nós enfrentamos problemas antes mesmo de tomar as decisões. Isso lembra a frase de um poeta chileno chamado Pablo Neruda, que ele dizia: você é livre para fazer escolhas, mas é prisioneiro das consequências. Nós sabemos disso, não é verdade? Jesus também fazia disso
área de formação para os seus discípulos. Ele sabia que tomar decisões responsáveis não é uma tarefa fácil, principalmente quando as escolhas são feitas diante da dor, do sofrimento, da perda, da injustiça, da maldade, da violência, né? Como tomar uma decisão? Como proteger a nossa casa quando o bandido entra, né? Quando o homem mau nos aflige na rua, como tomar decisões nessas horas tão difíceis? Isso pode gerar atitudes como acomodação, são mecanismos de defesa que a gente desenvolve diante dessas situações conflitantes. Acomodação, frustração, sublimação, recalque e às vezes até fatores que desencadeiam depressão, angústia, medo, ansiedade. Essa questão das escolhas diante das situações conflitantes é causa de enfermidade da nossa alma. Como reagimos quando fazemos escolhas erradas? Como reagimos quando estamos diante daquilo que mais desejamos e não podemos? A teologia já se preocupou com isso. Santo Agostinho identificou um campo da nossa condição humana que ele chamou de liberdade de vontade. Algumas pessoas traduziram a palavra dele em latim para livre-arbítrio. O que é livre-arbítrio? Nada mais é do que liberdade de vontade. Você pode até querer. O problema é quando você coloca em prática. Um outro filósofo, já na Idade Moderna, chamado Leibniz, ele diz que o homem ele tem uma capacidade de fazer escolhas, mas isso depende muito das contingências em que ele está inserido. Nossas escolhas são marcadas pela contingência, pela espontaneidade e pela reflexão. E isso é que determina a nossa ação, quando a gente pensa antes de agir. Søren Kierkegaard, que foi um filósofo e pastor luterano, ele diz que o homem, depois que ele pecou lá no paraíso, ele ganhou a liberdade de fazer escolhas. E ele faz escolhas em meio às suas angústias. São as angústias que nos motivam a tomar decisões. Um outro filósofo, já no século XX, Jean-Paul Sartre, aí esse sim é um ateísta, um existencialista ateísta, ele diz que o ser humano torna-se o que é ao fazer suas escolhas. Ou seja, nós somos o que somos por causa das coisas que escolhemos durante a vida toda. Viver é isso, diz Sartre, ficar se equilibrando o tempo todo entre escolhas e consequências. E isso quer dizer o seguinte: em todo o tempo você pode fazer escolhas acertadas e pode fazer escolhas erradas. Fazer escolhas acertadas, por piores que sejam as condições em que nos encontremos, é algo que requer uma possibilidade. Todo comportamento é uma escolha, proposital, intencional, dirigida para satisfazer nossas necessidades básicas de sobrevivência, de pertencimento, de poder, de liberdade, de diversão, de lazer, de crença, enfim, de tudo aquilo que nos identifica como pessoas. Fazer escolhas tem a ver com uma certa disciplina de vida. Se você sabe que vai fazer escolhas, prepare-se para elas. Prepare-se para ser uma pessoa especialista em fazer escolhas pela atitude correta. Seja um especialista disso. Considerando-se como uma disciplina de vida, uma atitude que procura adiar um gozo, uma realização pessoal momentânea para que a gente possa ter um prazer maior. Ontem
conversava com um vizinho que estudava filósofos estoicos, e ele perguntou sobre isso, se é exatamente essa é a preocupação mais antiga da humanidade. Como que eu posso escolher pelo melhor? Se eu tenho uma oferta momentânea de um prazer pequeno naquele momento. Então, a sabedoria da vida é fazer as escolhas certas para que eu desfrute o melhor dela. Em tempos de hedonismo, que é outra corrente de pensamento que trata das escolhas na filosofia ocidental, nós encontramos o individualismo exacerbado, nós encontramos a busca do gozo ao extremo, a qualquer preço. Alguns teóricos chamam de gozo superegóico. Que palavra feia, né? Mas ela é tão feia quanto o seu significado. É o eu exagerado, que busca prazer ao extremo. A gente fica olhando aquelas reportagens sobre pessoas dando saltos de bungee jump, né? Que fica pendurado de cabeça para baixo durante 40 metros de altura. Eu não tenho coragem de fazer aquilo, gente. Mas tem gente que diz que dá prazer, dá adrenalina, não é? A pessoa se jogar de uma ponte com um elástico pendurado. Eu tinha um amigo lá em Friburgo que ele tinha uma pousada e ele recebia de vez em quando uma equipe de treinamento de um banco. Então o banco contratava o serviço dele e mandava os gerentes, os gerentes de alta performance, para serem treinados a trabalhar em equipe. Sabe qual era o treinamento? Ele tinha uma canoa inflável, colocava 8 gerentes dentro do barco e descia por aquelas corredeiras dos rios de Friburgo. Tem que chegar lá embaixo. Se você chegar lá embaixo, você já sabe trabalhar em equipe. Eles me demite, porque eu não sei trabalhar em equipe desse jeito. E as pessoas estão procurando esse tipo de realização, de prazer, fazem escolhas nesse sentido. Há uma necessidade de respostas imediatas, de escolhas imediatas, de fazermos escolhas no calor da hora. E há nesse mundo desenfreado, um pequeno espaço para a gente refletir, para a gente pensar, para a gente saber o que é melhor. E isso muitas vezes na nossa vida cotidiana. Nós ficamos naquele pequeno espaço para fazer a escolha certa. Não tem muito tempo para refletir. As pessoas desaprenderam a fazer escolhas, exatamente por causa da vida frenética em que nós vivemos. E isso tem produzido um quadro de pessoas adoecidas, que não sabem tomar decisões. Jovens, adolescentes, que não sabem tomar a decisão da hora de sair de casa para poder encontrar o seu trabalho, o seu emprego. Jovens que têm dificuldades de tomar decisões para saber quem vai ser o companheiro da sua vida toda. E isso tem causado muito mal-estar na sociedade em que vivemos. Bom, gente, Jesus chamou os seus discípulos para fazer essa caminhada com eles. E eles precisavam tomar escolhas. Foi assim que Jesus chamou os seus discípulos. A Mateus ele chamou e ele largou a banca de coletor imediatamente. Aos discípulos que eram pescadores, como Pedro e outros, ele disse: venha após mim que eu vou fazer de vocês pescadores de homens. E eles largaram barcos, rede e todos os instrumentos de pesca e foram seguir Jesus. Dizem até que Pedro tinha 3 barcos, onde ele era um profissional da pesca. Ele disse: vem, eu vou fazer de você um pescador de gente. E ele larga tudo e vai fazer o caminho. É uma escolha dificílima, uma escolha das mais sérias para a vida dele, que mudou a vida toda. Ele até pensou em voltar. Lá no final, quando Jesus foi crucificado, ele disse: vou pescar. Mais uma escolha. E ele encontra-se com Jesus. E ele diz: você me ama, Pedro? Aí ele diz: claro que eu te amo. Perguntou 3 vezes.
E 3 vezes ele disse: apacenta os meus cordeiros. Toma a escolha de fazer a coisa certa. Faz a minha vontade. Todos nós estamos diante desses desafios. Jesus chamou os seus discípulos para uma caminhada consigo no mundo. E por isso eles precisavam fazer uma escolha de ter uma experiência de fé que fosse radicalmente contrária a tudo aquilo que eles conheciam naquela época. Essa experiência de fé é o que promove vários deslocamentos na nossa maneira de ser. Bom, gente, eu anotei alguns desses deslocamentos que o chamado de Jesus para fazermos escolhas, de seguirmos o seu ensino, exigem de nós hoje. O primeiro deslocamento é o deslocamento de lugar, da gente sair da nossa zona de conforto para o lugar onde o Senhor gostaríamos que nós estivéssemos. Onde se dá a nossa vivência que nos realiza como pessoas? Onde é o lugar onde a gente se sente bem? É de lá que o Senhor nos chama para sair dali. Mateus capítulo 7, verso 13, Jesus diz assim: entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. A metáfora da porta estreita é a vida que envolve esforço, decisões, de abrir mão muitas vezes daquilo que nos agrada, da nossa vontade para estar naquele lugar que o Senhor gostaria que nós estivéssemos. O texto, ele trata de uma forma da gente configurar a nossa vida, a vida de Jesus. Olha, do jeito que você está vivendo, você não vai ser semelhante a Cristo em situação nenhuma, porque o Senhor não ocuparia os espaços que você ocupa hoje, os lugares que você frequenta, os lugares onde você se sente bem, muitas vezes não é o lugar onde o Senhor se sentiria bem. Então ele nos chama a fazer 3 escolhas. Há 3 situações que ele nos chama a pensar sobre isso. Ele fala sobre caminhos, ele fala sobre portas e ele fala sobre destinos. Sobre caminhos, nós vamos entender que existe caminho que é difícil e caminho que é fácil. Ele está dizendo aqui, larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição. Existe o caminho amplo e existe o caminho difícil. Existe uma porta, existe a porta larga e existe a porta estreita. Existe o destino, que é para onde muitos estão indo. Tem o destino do sucesso e o destino do fracasso. Qual é a escolha que a gente faz? Se for por Jesus, tudo aquilo que as pessoas consideram como mais fácil, mais rápido, o mais bem-sucedido, não corresponde ao que Jesus ensinou. Em segundo lugar, o Senhor nos chama para fazer deslocamentos de normas. Decisões que orientam a nossa vida, valores. Essa questão da norma, que é como se fosse uma lei da vida, princípios que nos orientam. Quem orienta a nossa vida? Quem orienta a sua vida? Jesus, ele diz assim para os seus discípulos: cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de pele de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Muita gente fazendo orientação errada para a nossa vida. Ele não está falando aqui só de religiosos. Ele está falando de sábios, de entendidos, de pessoas que assumem posições políticas importantes na sociedade, magistrados, professores, que dão orientações equivocadas sobre a vida. Psicólogos, né? Médicos, por que não dizer? São falsos profetas ou falsos anunciadores de um futuro melhor. Há muita gente ganhando com livros de autoajuda, são os falsos profetas. Eu não conheço ninguém que tenha melhorado de vida com livros de autoajuda. Eu conheço, sim, autores de autoajuda que se enriqueceram grandemente
mas pessoas que disseram, melhorei minha vida depois que eu li um livro de autoajuda. Não conheço ninguém. Sinceramente, olha que eu já quis tentar escrever livros de autoajuda, de orientação, mas eu tenho notado que a autoajuda que a palavra de Deus nos aponta nem sempre agrada a maioria das pessoas e a lógica desse tempo. A preocupação de Jesus ao dar essa orientação sobre os falsos profetas é com a nossa formação como pessoas. Quem está orientando você a ser uma pessoa de valor, a ser uma pessoa de bem? Quem está te orientando hoje? Será que essa pessoa está orientando você com base no amor, na fraternidade, na justiça, no exercício responsável da liberdade? Essa é uma preocupação constante no ensino de Jesus. Todos nós precisamos de guias para viver. Todos nós. Todo ser humano, isso era um filósofo chamado Nietzsche que dizia isso. Todo ser humano de bem precisa de um guia para a vida. Nós aprendemos sempre com o outro. É assim que a gente aprende na nossa vida, pelo exemplo do outro, pela maneira como o outro faz. Ninguém aprende sozinho. Por isso que a palavra de Jesus apresenta-se aqui para nós. Cuidado com quem você está escolhendo para servir de seu guia para a vida. Todos nós podemos fazer escolhas erradas sobre os exemplos que queremos seguir. E geralmente essas pessoas estão marcando suas condutas como guias a partir do seu caráter, a partir do seu discurso coerente, a partir também da direção do Espírito Santo na vida dessa pessoa. Observe se ela faz isso. Observe se ela tem um bom caráter. Observe se ela é uma pessoa coerente e observe se ela é uma pessoa que desenvolve uma espiritualidade saudável como uma pessoa temente a Deus. Terceiro deslocamento é o deslocamento do tempo. O tempo. Em quem você deposita sua confiança para o seu futuro, para aquilo que ainda virá a acontecer para você? Olha o que Jesus diz no versículo 21. Ele diz, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Olha, essa é das palavras mais duras que eu li na Bíblia assim que me converti. É aquela que me lembrava, logo no começo da minha caminhada de fé, de que nem todo aquele que se diz crente em Jesus vai para o céu no dia do juízo final. Há muita gente se enganando. Mas por que está em pecado, pecado escondido, não sei o quê. Não, é a sinceridade do coração. Como que ela está construindo sua vida hoje? Suas esperanças, sua confiança. Quer ver uma coisa horrível na igreja? É dizer que Jesus está voltando. Ai, meu Deus, isso não é possível. O mundo vai acabar. Não, a palavra de Deus diz que a segunda vinda de Cristo é um tempo de esperança, é um tempo de alegria, não é um tempo de sofrimento para o crente. Ai, meu Deus! Eu vi um meme desse, acho que foi no Instagram, um moleque gravou um vídeo com aquele sinal da TV Globo, né? Como chama aquele? Notícia urgente. Aí dá aquela música pavorosa que eles não sabem o que vai acontecer. Aí vem dizendo, pessoas estão desaparecendo no mundo, estranhamente. Aí a mãe, que é uma pessoa, acho que ela é uma pessoa crente mais madura, aí diz, glória a Deus, vai chegar a nossa vez. E a moça, a irmã dele, entrou em crise. Ela disse, meu Deus, o que eu faço? Aí corre para um lado, corre para o outro. Equivocadas, mas sabem que essa palavra de Jesus é uma palavra firme. A melhor forma da gente expressar o quanto seguir a Cristo é importante para nós é através das nossas práticas, da nossa conduta, da maneira como exercitamos nossa fala, como ela nos abençoa, como ela abençoa os outros. Trata-se de um convite
de um compromisso incondicional que Jesus deixou para nós, da gente viver uma vida autêntica, não em manifestações religiosas pura e simplesmente, mas em uma expressão de vida, de quebrantamento, de errou, volta atrás, corrige, vai adiante. Olha, o que vai levar você para o céu é a sua confiança em Jesus como seu Salvador pessoal. Se você entregou sua vida para Jesus, pode ter certeza, o seu nome está garantido no livro da vida. E Ele espera que a gente faça as devidas correções. Está dando tempo para a gente. É isso que o apóstolo Pedro diz no final da sua segunda carta. Ele diz, por que Jesus está demorando a voltar? Porque exatamente para que a gente tenha tempo de colocar em ordem na nossa vida. Mesmo lá no instante final, o Senhor há de trazer graça e misericórdia para a gente tomar a decisão acertada. E por fim, temos o deslocamento de espaço. Qual é o fundamento que você tem para a sua vida? O que estabelece firmeza para você? Jesus diz, portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Jesus nos chama para ver no espaço do outro. E é isso que ele está dizendo para nós. Como é que você constrói a sua vida? Qual é o fundamento que você tem? Qual é a base que você constrói a sua vida? E a melhor base que nós temos é a relação com o outro, é na vida comunitária. Jesus, ele apresenta a possibilidade de construção de um edifício como uma metáfora da maneira como construímos a nossa vida a partir da nossa experiência com Deus. Há duas alternativas para essa construção: a base sólida e a base da fragmentação. A base que é firmada em conteúdos sólidos ou a base da areia, que é fragmentada, que é a fragmentação. Como é que você está construindo a sua vida? Em um tempo em que todas as afirmações e conhecimentos que tínhamos como sólidos caíram por terra, Jesus se apresenta como um firme fundamento. Ele diz, olha, é a partir de mim, e que você vai construir sua relação familiar, sua relação social, sua relação com o próximo. Nosso tempo é marcado pela fragmentação. Tudo se torna volátil, fluido. As relações humanas não são mais tangíveis pela nossa experiência. Ninguém consegue garantir uma relação permanente. A vida em comunidade, a vida em família, o relacionamento de casais, nossos grupos de amigos, nossas afinidades políticas e até o nosso sentimento de fé perdem consistência, se tornam instáveis diante de um mundo em tantas transformações. Quais são os símbolos que ele usa? O símbolo da rocha. A rocha representa aquele que ouve as palavras do Senhor e coloca em prática. É a prudência. Jesus manda a gente amar, o prudente ama. Jesus manda a gente perdoar, o prudente perdoa. Jesus chama a gente para praticar a justiça, o prudente pratica a justiça. Mas tem a metáfora da areia, que representa aquele que ouve as suas palavras e não as pratica. Quem é esse? Esse é o insensato. Jesus chama essa pessoa de insensata. E por que é importante ele usar essas duas metáforas? Primeiro, porque corremos o risco de chegar a conclusões precipitadas, baseadas somente na aparência, sem a gente investigar. Essa é a base do erro. É conhecer, tomar um conhecimento como verdade, sem antes investigar. É aquela famosa fake news que a gente recebe por WhatsApp, e aí a gente acredita naquilo como verdade, porque combina com a nossa maneira tacanha de pensar. Aí a gente não quer ter trabalho de pensar
acredita naquilo como verdade e até compartilha com outras pessoas, criando uma rede de maldades na nossa sociedade. Isso é importante também porque as adversidades, elas são inevitáveis. Elas vão acontecer. Não tem nada que a gente possa fazer para que o dia mau chegue na nossa vida, para que os acidentes aconteçam, para que as tragédias se abatam sobre nós. Deus nos livre disso, mas elas acontecem. Mas também, meus irmãos, isso evidencia quem nós somos. Qual é o nosso caráter? Será que somos pessoas tão voláteis assim? Tão inseguras? Tão propensas a mudanças de opinião, rapidamente a qualquer vento de doutrina, como diz o apóstolo Paulo lá em Efésios, né? Como meninos inconstantes? Será que é isso que nós somos? Nós não somos isso. Somos pessoas que acreditamos em Jesus e queremos fazer o melhor. Tem um autor chamado John Stott, nós já conhecemos ele aqui em alguns livros que nós estudamos. Ele fez um estudo sobre o Sermão do Monte, que é um dos que eu tenho me baseado para entender esse texto. Ele chega a duas conclusões no final da análise desse sermão. Ele diz duas coisas muito sérias. A primeira é que a Bíblia é um livro muito perigoso. Ele diz, a Bíblia é um livro perigoso. Porque você não tem como ler esse livro sem se sentir impelido a uma mudança de atitude. Ele mexe com a nossa estrutura. A segunda coisa que ele diz é que a comunidade, a igreja de Jesus, a igreja que leva a sério a palavra de Deus, é uma comunidade perigosa. Porque quando os cristãos se juntam para fazer a vontade de Deus, o mundo é transformado. Quando os cristãos se juntam para praticar o amor divino, o mundo é transformado. Então, são duas constatações aterradoras, né? A Bíblia é um livro perigoso e a igreja é uma comunidade perigosa quando ela se junta para fazer a vontade de Deus. E é exatamente porque somos chamados a uma mudança de atitude que isso nos desaloja, que isso nos impele a uma mudança de atitude, de sairmos dessa nossa zona de conforto para o lugar onde o Senhor gostaria que nós estivéssemos. Para mim, meus irmãos e irmãs, o Sermão do Monte coloca diante de nós valores, princípios, decisões que precisamos tomar, escolhas que precisamos fazer, que estão totalmente na contramão da mentalidade do mundo em que vivemos, mas que é capaz de trazer as grandes mudanças que o nosso tempo precisa. Eu queria terminar essa palavra, né, deixando um... O que eu fiz aqui? Ela vem mais adiante. Não, eu não botei o versículo aqui, eu pulei o versículo. Diz assim, tu me farás, diz o salmista no Salmo 16, versículo 11, tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita. Que Deus abençoe a leitura da sua santa palavra. Vamos orar nesse momento, gente? Vamos colocar diante de Deus a nossa vida. Senhor Deus, eterno Pai, obrigado, Senhor, por essa oportunidade de estarmos juntos, todos nós aqui, para buscarmos a tua direção sobre nós. E nos ajuda, Senhor, a colocar em prática os princípios que Jesus deixou no Sermão do Monte para uma vida feliz, para uma vida autêntica, no mundo em que nós vivemos. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meus irmãos. Eu vou encerrar a gravação aqui e dar uma palavra aos nossos queridos no YouTube, que tenham um Natal feliz, né? Próximo domingo já caminhamos para as nossas confraternizações, para as atividades
de encerramento do ano. Quero desejar para todos e todas um Feliz Natal, período de festas abençoado com toda a sua família e suas igrejas.